Oi, gente! Aqui mais uma vez, com muito prazer. Vocês sabem que toda terça-feira na Litoral FM tem o Casos e Contos, sempre histórias de algum ouvinte, e a gente aproveitou esse momento para poder trazer sempre um especialista para poder estar falando sobre as nossas histórias. Tem ajudado muita gente e hoje não vai ser diferente. Eu trouxe uma pessoa muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. É o Felipe Moneck. Ele que é psicólogo especialista em transtornos de humor, que tem tudo a ver com o nosso assunto hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Pois é, o prazer é nosso e você vai ajudar muito a gente, porque eu vou te contar um pedacinho, fazer um resumo da história para você ter uma noção, e aí a gente conversa sobre isso, pode ser? Claro. Então vamos lá, gente, ó. A pessoa, claro, não quis se identificar, né? Mas disse assim: eu tenho um namorado há 4 anos. Ele é um cara muito bacana, muito gente boa, coração puro. Mas lá no comecinho do namoro, ela já percebeu que ele tinha um comportamento estranho, como se fosse uma pessoa bipolar. Bom, tem dias que ele tá ótimo, alegre, pra cima, passamos dias incríveis juntos, mas tem dias que ele se fecha de um jeito que eu não consigo entrar, por mais que eu queira ajudar. E às vezes ele fica dias de cara fechada. Lá no começo eu até perguntava o que estava acontecendo, se era comigo, com a família, no trabalho, algum tipo de problema, né? E ele só respondia assim: "Ah, é com tudo". Estranho, né, a pessoa responder assim, né? E aí, sim, não sou uma pessoa totalmente evoluída espiritualmente, isso a nossa ouvinte falando. Mas ela se cuida muito da cabecinha dela, se protegendo. Aí ela fala até que se protege com orações, com terapias, e claro que desse jeito ela não deixa nada de ruim envolver a vida dela. Só que quando se trata desse cara que ela gosta, que é o namorado dela, aí sim a coisa muda e ela fica muito triste, porque ela não consegue fazer nada por ele, apenas rezar. Convidou já para ele fazer terapia, ele até foi, mas fez poucas vezes e achou que já estava bem e não quis mais voltar, e ela não tem como insistir, né, quando a pessoa não quer, fazer o quê? E aí ela disse assim: "É muito difícil estar num relacionamento em que apenas uma pessoa se cuida. Ultimamente tem ficado mais difícil ainda", porque olha que doideira essa parte aqui que ela fala. Ele agora começou a se irritar quando ela chama ele para ir para a igreja ou para algum tipo de evento que envolve tratamento. E o pior é que ele sabe que precisa de tratamento, precisa de cuidado. E ele mesmo fala: "Não desiste de mim não". E aí ela fala: "Eu não pretendo desistir". Mas ele não percebe que parece que eu quero mais do que ele a melhora nesse relacionamento. E aí ela fala: "Até quando? Não sei". E obrigada pelo desabafo. E ela espera estar escrevendo uma outra história diferente, em que 2 pessoas cuidam de suas cabecinhas para não perderem tempo com besteiras. Ela usa a palavra besteira, que eu acho sério também, porque às vezes o que é besteira para mim não é besteira para o outro, né. Mas eu quero já, Felipe, que você comente alguma coisa que você achou. O que que você achou dessa história? É um caso complexo, né, porque envolve aí um relacionamento já de algum tempo, não é um relacionamento que as pessoas se conheceram agora, né, já tem aí 4, 5 anos que ela falou, né, Uhum. e principalmente quando envolve pessoas que são íntimas nossa, o relacionamento ele fica mais prejudicado, vamos dizer, quando ocorrem essas oscilações de humor, né. Mas assim, já pegando um gancho no que ela comenta na carta, eu entendo, acontece muito da gente observar esse tipo de dinâmica nas relações, de uma pessoa perceber que tem algo acontecendo com o parceiro ou com a parceira, e a própria pessoa não perceber isso, né. Então eu sempre falo: "Ah, como é que eu ajudo o outro?". Ela já faz algumas coisas aí pelo que ela citou na carta, ela já faz algumas coisas que são importantes, como por exemplo, tentar estimular, né, tentar orientar, né, até a própria oração para quem tem a própria fé, né, Ok. é importante, ajuda também, para você conseguir manter uma estimulação positiva para aquela pessoa. Mas eu falo, né, a gente não sei se é bom, se é ruim, mas a gente não controla as coisas, né, a Uhum. gente não controla o que está acontecendo com a gente mal controla o nosso comportamento. Quem dirá o comportamento Do do outro, outro, né. né. É. As pessoas para se comportarem elas precisam ter motivação, eu sempre falo, né, motivação, mas não é aquela motivação que vem um animador de torcida, faz uma graça e todo mundo fica: "Ah, eu vou fazer", não. Motivação é motivo para ação, que é como se fosse um estímulo, um gatilho que o cérebro precisa para ele demandar um comportamento. Então para você conseguir modificar o comportamento do outro,
Eu sempre falo, a melhor forma que você tem para isso é você ser o exemplo, né. Então ela fala que ela faz psicoterapia, que ela Aham. tem ela tenta se cuidar, o caminho é esse. Sim. Ela precisa mostrar para ele que aquele processo que ela tem de autocuidado, de autorresponsabilização com as questões dela, é importante e vai ajudar ele também. Ele precisa ver o benefício dele procurar ajuda, dele se estimular com outros tipos de atividades, né, com atividade física, Sim. com lazer, com coisas assim, mas principalmente, não sei se eu estou falando demais já de uma vez, você quer perguntar alguma coisa? Não, Mas pode falar, assim, fica à vontade. uma coisa que é fundamental, né, a gente perceber, até para ele perceber, né, é que a gente precisa diferenciar o que que são as emoções transitórias do estado de humor. Igual ela falou, tem dias que ele fica animado e que ele faz ali, se envolve com várias coisas, e tem dias que ele emburra a cara, se fecha, fica irritado, Fica no mundo dele fica no lá. mundo dele e não quer contato. Aí a gente está falando de estados de humor, né? A gente está falando de uma emoção, seja raiva, seja tristeza, ou seja a própria alegria quando ele está animado. A gente está falando de emoções que não são transitórias, são emoções que permanecem. Uhum. Então, isso inclusive é um sinal que a gente tem que sempre observar. É normal durante o nosso dia acontecer alguma coisa, você fica chateado, fica com raiva. Depois passa. Se Aham. acontece alguma coisa, você fica triste. Acontece alguma coisa, você fica ansiosa. Agora, eu estou ficando ansioso já há 3 dias seguidos. Opa, tem algo errado. Fora que isso está prejudicando, né, o meu relacionamento. Se tem Sim, alguém, por exemplo, pelo que eu entendo, ela está ali tentando fazer com que fique tudo bem no relacionamento e alguém de cara fechada. E o que eu não acho justo também, pelo que eu entendi na carta, é ele nem expor, é simplesmente só falar assim: "Ah, é com tudo". E morreu o assunto? Eu acho muito injusto. Tipo assim, o que que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa dessa? sempre falo, primeira linha de qualquer tipo de tratamento, para qualquer tipo de transtorno, não estou falando que ele tem um transtorno, mas Aham. para qualquer tipo de transtorno, quando a gente vai trabalhar com o paciente na clínica, é psicoeducação. O que que é psicoeducação? É você conhecer, você entender como que as coisas funcionam. Igual eu falei aqui no início. Falei, mal a gente controla o nosso próprio comportamento. E as pessoas não sabem disso. A gente acha que a gente tem total domínio das coisas que a gente está fazendo. A gente estava falando aqui antes de começar sobre o quanto que o estado de humor interfere no todo, No na todo, né? nossa percepção do todo. E não somente o meu estado de humor interfere na minha percepção, interfere no ambiente de uma forma geral. Você conviver com uma pessoa que está triste na maior parte do tempo, que está irritada na maior parte do Você tempo, também vai ficar. exatamente, é muito difícil de você lidar com isso, né. Então, é fundamental a gente ter conhecimento sobre isso, da gente Uhum. entender. Eu acho que para ele, no caso, né, e para ela também, é fundamental tentar entender o que está acontecendo. Eu já adianto, a pessoa passar dias de uma forma, com estado de humor alterado, porque o nosso, vamos pensar que o nosso humor ele tem 3 polos. A gente tem aqui em cima um polo mais de ativação chamado de euforia, de Uhum. animação. A gente tem o meio que a gente chama de estado normal, eutimia, que é o nome técnico, mas é um estado normal de humor que é como a gente está agora. Aham. Nós não estamos nem muito felizes, nem muito tristes, nós estamos normais. E é Sim. como a gente passa a maior parte do nosso dia. E nós temos a parte de baixo, que a gente chama de distimia, que é um humor mais triste, um humor mais melancólico. Como eu falei, é normal durante o dia Parece você até uma mulher quando oscilar. tá na TPM, você É tipo explicando. isso, é tipo isso. É normal durante o dia você sentir emoções por conta das situações que vão acontecendo, que você vai lá em cima, depois você volta. Só que a tendência é você ficar aqui no meio. Se tá Aham. acontecendo alguma coisa, que você tá ficando demais aqui em cima ou demais aqui embaixo, tem alguma coisa Aí errada. já é um ponto de alerta, né. Um ponto de alerta. Então me fala assim, só para eu ter uma noção, vamos supor que eu seja essa pessoa, eu estou ficando mais lá em cima ou mais lá embaixo. Qual seria o primeiro passo? Eu tenho que procurar que especialista? Você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um médico psiquiatra, um neurologista, que vai acabar te dando o direcionamento, né. Para o Entendi. tratamento, independente de se a gente estiver falando de transtornos mentais, né, É transtornos porque eu preciso psiquiátricos, descobrir, né. exatamente, aí você vai num médico psiquiatra. O mais diretivo é você ir ou num psicólogo que trabalha com psicodiagnóstico, que entende dos transtornos, Entendi. ou num médico Não vou psiquiatra. só para bater papo, eu vou para Não. descobrir a fundo o que que eu tenho. Descobrir, a gente sempre fala, diagnóstico não é rotulação.
Uhum. Diagnóstico é um direcionamento que você tem para saber qual estratégia eu vou usar naquele Entendi. tratamento. Então o psicólogo ele vai poder falar: "Olha, você precisa procurar um psiquiatra ou um neurologista", né. Exatamente. Não é mais interessante ele já ir direto num neurologista? Pode ir também. Só Pode. que aí ele vai chegar no vamos colocar o médico psiquiatra, que é Tá. a pessoa, o profissional mais específico para trabalhar com os transtornos psiquiátricos. Tá. Ele vai chegar no médico psiquiatra, o médico psiquiatra vai diagnosticar uma depressão, por exemplo. Sim. Ele vai indicar psicoterapia, ele vai voltar para o psicólogo. Ah, entendi, Ele entendi. vai indicar, porque existem hoje o que a gente chama de procedimentos que são que a medicina, que a psicologia, que a ciência de uma forma geral, já entende que aquilo ali é eficaz para tratar determinado, por isso que é importante o diagnóstico, você Aham. entender o que que você vai fazer, para aquele caminho que você vai. Então já existe hoje, a ciência já validou vários tipos de tratamento para praticamente todos os tipos de transtorno. Então Uhum. você vai chegar num médico psiquiatra, ele vai te diagnosticar, por exemplo, com uma depressão leve, porque tem os 3 níveis: Sim. leve, moderado, grave. A leve, ele pode ser que ele te receite alguma coisa, mas ele vai, em via de regra, ele vai falar: "Você precisa de uma psicoterapia". Uhum. Aí ele vai chegar, sei lá, um transtorno de ansiedade, sei lá, um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno de pânico, ele vai fazer o protocolo que ele tem que fazer, mas ele vai falar: "Ó, psicoterapia". Aham. Então não tem como a gente separar uma coisa da outra, tá junto, Eu entendi. né. O tratamento ele anda em conjunto com Então o fundamental, principalmente para você que está ouvindo a gente, a dona dessa história e para tantos outros que estejam passando pelo mesmo problema, que às vezes você passa uma vida ao lado de pessoas, assim, com esse, como você falou, cheio desses altos e baixos, mas ultimamente tem ficado mais ou lá ou cá, né, o que está gerando um transtorno para a família inteira, né, então sofre todo mundo, não sofre só sim, um, né. sim. E muitas das vezes a pessoa convive há tanto tempo com esse transtorno, que isso meio que fica, as pessoas olham como se fosse inerente à própria personalidade. Uhum, "Ah, fulano é assim mesmo, fulano é barraqueiro, fulano é depressivo mesmo, fulano é assim mesmo, meio para baixo mesmo", e às aham. vezes não, às vezes é um transtorno que ele tem, que ele nunca tratou, Que se ele se ou cuidar, ele vai melhorar, né. exatamente. Ou que ele tratou errado, porque assim, eu percebo muito isso na clínica. Muitas pessoas não gostam de tomar medicação, Entendi. mas toma a medicação da vizinha. Ué, tipo assim, não tem nada "Ah, receitado, mas te faz bem toma isso aqui mesmo. que você vai dormir que é uma beleza". Aí vai lá e toma. Ah, tá, então vai ficar só dopada, não vai se cuidar, né, se Muita tratar. gente que provavelmente está ouvindo, faz isso. Entendi. E aí sim, aí entra o risco da automedicação, que É. aí a gente não sabe o que que Tem pode muita gente que acontecer, né. chega lá no seu consultório falando, tipo assim: "Ah, eu já tomo um negocinho para me acalmar, porque para Sim, viver em sociedade, não sei o quê, eu sim. preciso Não tomar". só não só medicação, É? outras coisas, Uhum. álcool, drogas. Entendi. Né, tem muito essa cultura de: "Ah, eu vou to é uma tacinha de vinho para dormir", Uhum. quando na verdade, a gente já sabe, essa ideia da tacinha de vinho para dormir, por exemplo, é uma coisa antiga, a gente já sabe hoje em dia que na verdade o álcool ele funciona como um sedativo do sistema nervoso. Então você vai dormir, Tipo, ameniza aquilo ali, esqueci agora, amanhã exatamente, volta em dobro outra vez. você vai dormir, só que você não vai passar pelo processo do sono correto, porque Uhum. ele vai te sedar, ele vai induzir o sono, mas ele não vai ajudar, porque o sono ele é um processo, talvez um dos mais importantes que a gente tem, né. Depois a gente pode falar aí sobre algumas dicas, algumas coisas que a gente pode fazer fora: "Ah, eu não tenho condição de investir em psicoterapia, em remédio e tal". Então já vamos entrar logo nesse assunto. Gostei disso, porque se são dicas e dicas boas para poder ajudar, hoje em dia, querendo ou não, a gente sempre fala assim: "Ai, a doença do século", né. Mas na verdade sempre foi, né, a nossa cabeça é o que manda em tudo, né, no nosso corpo. Então se você puder sim dar alguma dica que faça com que a gente melhore um pouco a nossa mente, ou de repente saia desse mundo de: "Vou tomar isso aqui que eu vou me sentir melhor". Eu conheço várias pessoas, inclusive muito novas, que me mata do coração de tristeza que eu fico, que já tomam bastante remédio controlado e às vezes, como você falou, não foi nem receitado pelo Não, médico. você quer um que acontece muito, que talvez vai ter pessoas aqui que vai se identificar com o que eu vou falar, o psicoestimulante, a medicação, por exemplo, indicada para TDAH, muitas pessoas se utilizam dela para estudar, por exemplo, para Ah, concurso, para prova. Por quê? Porque a demanda é muito grande, a pessoa está com dificuldade, está com sono, você toma aquela medicação
vai acabar tendo um efeito positivo naquele momento. Só que a pessoa ela não tem noção dos riscos que aquilo pode causar, porque você está tomando algo sem indicação. Uma Entendi. coisa é você tomar uma medicação que o médico está te acompanhando, que o médico sabe das suas particularidades, ele sabe da dose certinho. Ai, não, eu vou Até a tomar. dosagem, até quando, até onde ele pode Exatamente, o médico ele é um profissional treinado para aquilo ali, ele é. sabe exatamente acompanhar. Agora eu tô tomando porque o amigo lá da escola falou, lá do cursinho, falou que é bom, que ajuda a concentrar, realmente vai ajudar, só que Uhum. o É, depois pode causar danos aí que a gente não tem noção do que, né. é. E quais seriam as dicas, assim, que você daria para quem tá passando por um processo assim: "Eu não tô muito legal, eu não sei nem por onde começar e tal"? Então, a gente normalmente, como eu falei, né, a gente indica o apoio, profissional, né, Uhum. seja do médico, seja do profissional psicólogo. Porém, né, existem muitas pessoas que: "Ah, Felipe, eu não tenho condição, não tenho como nesse momento investir". A gente sabe como é que tá a situação hoje no Sim. país, né, já há bastante tempo. Então, assim, muita gente não tem condição de investir. A gente sabe que um profissional capacitado, às vezes, é mais caro, né, enfim. Então eu sempre falo, primeira coisa que você tem que fazer é você cuidar da sua saúde física. Cuidar da sua saúde física e do ambiente que você está inserido. O que que eu quero dizer com isso? Não se separa a mente do corpo. Uhum. O nosso cérebro controla todo o corpo. Então, o nosso cérebro estando bem, o nosso corpo vai estar, o nosso corpo estando bem, o nosso cérebro também vai estar. Entendi. Então, uma das coisas, eu brinco às vezes, né? Eu falo assim: você procurou um profissional de saúde, ele não te indicou fazer exercício físico, ele não falou sobre higiene do sono com você, pega o caminho da luz mais rápido que você conseguir, procura outro. Porque a Aham, gente já sabe, por exemplo, que a atividade física hoje, eu não estou falando correr maratona, não. aham. Tô falando de a pessoa que pega elevador, às vezes pegar a escada, Entendi. né, que vai almoçar de carro, às vezes vai caminhando. Saltar um ponto antes. Exatamente. Então, assim, o nosso corpo ele foi pré-programado, vamos dizer assim, para se movimentar. Vamos pensar lá na quando vou pegar um exemplo aqui, quando a gente não sei se você já assistiu, talvez o pessoal já assistiu, Hum. aquelas séries de época que falava lá do Amo, Vikings, adoro. Game of Thrones, o nosso cérebro ele foi programado com aquele cenário Aham. de escassez, de imprevisibilidade. É por isso que a gente pensa mais negativo, a gente tem uma tendência de ver problemas em situações que às vezes não tem. Porque se eu penso mais negativo, eu tenho uma tendência maior a me atentar aos riscos, a me Uhum. atentar às possíveis problemas que podem acontecer. Então, o nosso cérebro ele foi todo preparado naquele momento, naquela situação. Então, hoje em dia a gente não vive mais esse cenário, que a qualquer momento eu posso ser atacado, que a qualquer momento pode acontecer, que eu vou ficar sem ter com o que me alimentar, que eu não vou conseguir dormir direito, ter um descanso. Hoje a gente não tem isso mais. É. Então, mas o nosso corpo ele é daquela época. Vamos colocar em termos evolutivos, a gente é daquela época. Uhum. Então por isso que a gente precisa fazer exercício, né. Hoje em dia, sedentarismo, por exemplo, ele está entre fatores de quase todos aí os problemas mentais e também de ordem física, é não Aham. fazer exercício. Por exemplo, aí o que eu estava falando antes, sono. Sono é talvez o processo mais importante que a gente tem na vida. Não sono dopado de remédio nem de Não sono bebida, tá, dopado de gente? remédio, a gente passa por um processo, quando a gente está dormindo, o nosso sono, ele tem fases, né. Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que está, eu vou pegar de novo o exemplo do camarada que está estudando para concurso. Passa um dia inteiro, 10 horas por dia estudando, aí ele dorme 4 horas por noite. Já se sabe que o ser humano adulto precisa de 7 a 9 horas por noite de sono para que ele passe por todos esses processos. Uhum. Um dos processos que acontece quando a gente está dormindo é a consolidação das nossas memórias. Ou seja, você passou o dia inteiro estudando, 10 horas ali, aquela coisa, pau quebrando de estudo, Uhum. você dormiu 4 horas, seu sono não foi revigorante, o seu cérebro não conseguiu fazer a consolidação das memórias. Muitas chances de você esquecer. De no outro dia você lembrar de Ah, coisas. caramba, estudei tanto e não sei nada. Exatamente, você perder Uhum. aquilo ali. Então, assim, sono, experimenta um dia, né, sei lá, vamos supor que você tenha o seu sono de 7, 8 horas por noite, que é o ideal. Uhum. Um dia que você passa: "Ah, hoje eu vou numa festa e vou passar a noite acordada". Você Nossa pode senhora. saber que no dia seguinte você vai estar mais ansiosa, Ah, não você é vai estar mais ninguém, né. irritada, Aham. você não vai querer ver pessoas, qualquer coisa vai te irritar de uma forma geral,
você vai ter dificuldade de concentração, dificuldade de memória, dificuldade de raciocínio. É o sono. Você falou tudo, igual, tipo assim, eu posso dar um exemplo claro disso, eu entro no ar às 5 da manhã, mas eu acordo às 3h30, 3h20, 3h30. Para isso, eu tô deitada às 7 da noite. Isso aí. E eu não vou mentir para você não, tem quando você acorda 3h30 que você dá um pulo da cama e tá pronta para o dia? É assim, mas quando acontece alguma coisa que eu vou dormir lá para as 10h30, 11 horas da noite, que eu acordo no mesmo horário, olha, eu juro para você, eu venho trabalhar que eu erro tudo, eu não sou ninguém, eu falo um monte de besteira, fico tipo, o sono realmente, pelo menos na minha vida, e agora você falando como médico, tipo assim, comprova que realmente o sono é fundamental. E o lance da atividade, outra coisa, às vezes eu tô meio estressada, até mesmo no auge da TPM, aquela coisa, eu falo: "Cara, eu vou dar uma corrida". Vou dar uma caminhada, vou fazer qualquer coisa. Às vezes saio daqui, eu moro em Jardim Camboriú, eu vou andando até lá. Ou pego uma bicicleta e vou. Uhum. Aí eu chego em casa assim: "Ai, que delícia, era tudo que eu precisava". Porque realmente, eu acho que acontece alguma coisa entre o corpo e a mente ali, que parece que eu sou outra mulher depois disso. Sim. Então, assim, graças a Deus, é muito bacana ouvir você falar isso. Mas infelizmente não é o que acontece com a maioria, principalmente dos jovens. Eu tenho Sim. lá dentro de casa 2 jovens que, tipo, praticamente trocam o dia pela noite. Já falei muito ultimamente, estou nem falando mais. Mas, assim, é muito triste, porque você sabe o resultado disso, né. Sim. De Eu acho que repente não agora, mas com o que eles falam: "Que nada, eu rendo do mesmo jeito, eu não sei o que, não sei o que lá". agora com quantos anos que ele É, tem? 16 aninhos, Ah, com beleza, 16 né. anos a gente rende Rende mesmo. tudo, né. Eu É, ué. lembro com 18 eu saía do trabalho não, da praia e ia para o trabalho, É. virava. Hoje em dia eu Hoje não em dia, se eu sair da praia, eu quero dormir o resto do eu dia. também, é comer e dormir. Pois é. Mas assim, o nosso corpo, ele a gente tem vamos dizer, um limite de desenvolvimento. A gente chega até um determinado momento, a tendência é ir caindo. É. Então, muitas das vezes, você falou dos jovens, tem jovens que às vezes viram à noite na balada, aquela coisa toda. Passou dos 25 não, vamos colocar dos 30 anos, você já não consegue fazer isso mais. Não. Tem gente que vamos colocar, tem gente que faz, exceção. Aham. A maioria vai começar a sentir. "Ah, mas eu não sentia isso antes. Ah, isso não me incomoda", você não É. percebia. Agora o seu corpo percebe. Já acontecia e você não percebia, porque tirava de Exatamente. letra, aquela coisa, Exatamente. Você né. tinha mais energia, seu corpo estava no auge do desenvolvimento, do amadurecimento. Agora não, agora a tendência é ir caindo, É. né. E se a gente não se preocupa, eu sempre falo, exercício físico, você falou do estresse. Uhum. Estresse nada mais é do que um ganho de energia que a gente tem, que o nosso cérebro nos dá. Por isso que acelera quando você está tendo ansiedade, Aham. você está com raiva, acelera, por quê? Porque você está tendo um ganho de energia, uma relação hormonal ali que você recebe, para você resolver algum problema. Se é estresse, o cérebro está percebendo, tem alguma coisa errada. Sim. A gente precisa lutar contra essa situação. Aí você tem um ganho de energia para isso. Só que tem situações que você não vai resolver. Sei lá, problema no trabalho. Vamos pegar o exemplo da carta. A Uhum. moça, né, tá lá, tentou, falou, 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 tá ali vendo. Não depende dela mais. Não. Ela fez o que ela podia fazer, só que ela tá estressada, porque ela tá convivendo com aquela situação. É. Mas o que que eu posso fazer? O exercício físico é uma ótima Legal, né, estratégia. começa a chamar para caminhar, É, para exata é uma ótima estratégia, por quê? O que que acontece, você falou aí de ir caminhando, bicicleta, correr. O que que acontece quando você tá fazendo exercício físico? A mesma coisa. Seu corpo tem ganho de energia, batimento cardíaco acelera, Uhum. basicamente a mesma coisa. Ou seja, quando você está estressado, você fazer um exercício físico, você está canalizando aquela energia que você não tem muito o que fazer, que ela aconteceu ali naquele momento por conta de um problema que você não tem muita ação, você está Uhum. canalizando ela no exercício físico. Vai resolver o problema? Não, não vai Sim. resolver o problema, Aham. porque o problema ele é muito maior, é uma outra questão, mas ele vai ajudar você a lidar com aquela situação que está acontecendo naquele momento. Sim. E se Talvez você até fazer você dormir melhor à com noite, né. certeza, com certeza. Uma coisa retroalimenta a outra. O Aham. sono ajuda você a ter mais disposição para você fazer o exercício, você faz exercício, ele ajuda no sono. Sim, E, consequentemente, os 2 ajudam na saúde mental. claro. Ai, eu tô adorando o nosso papo, Felipe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar. Essa aqui é interessante. Quais são os sinais que precisamos observar para identificar que o próximo não está bem? Então, eu gosto de falar assim, óbvio, né, para ter um diagnóstico correto, é o profissional que tem que avaliar. Mas Aham. eu gosto de falar assim, existem alguns sinais que a gente consegue perceber que tem alguma coisa errada, que são os sinais vegetativos. O que que é básico para o ser humano? Comer, se alimentar, socializar, que nós somos seres
sociais. Aí Uhum. pode vir um e falar assim: "Ah, mas eu não gosto de gente, eu gosto de bicho". Aham. Você precisa, em qualquer nível, você precisa de contato humano, de apoio social de alguma forma. Nem que seja para levar o bicho no Né, veterinário. exatamente, nem que você aí você precisa do veterinário. Então, assim, não tem essa, você precisa em algum nível. Existem pessoas que têm traços de personalidade mais expansivo, que é a extroversão, que você gosta de gente, você gosta daquele ambiente tumultuado. Existem aquelas pessoas que são mais reservadas, que não Aham, gostam, e isso é traço de personalidade, mas em algum nível você precisa das pessoas, da aham, socialização. Então, alimentação, socialização, sono, como eu falei, é talvez o processo mais importante, e reprodução. Esses 4 aspectos, eles são importantíssimos para o ser humano. uhum. Então, a gente pega o padrão de funcionamento. Como é que é fulano? Fulano é uma pessoa altamente expansiva, gosta de gente. Como é que fulano tá agora? Fulano não tá conversando, fulano tá se isolando. Ah, Opa, é um não quer sinal. sair, não tá. Qual que é seu padrão de sono? Eu durmo 8 horas por noite, eu durmo 7, tô dormindo, não tô dormindo, passando a noite acordado, tô passando o dia arrastado, porque eu não tô dormindo. Opa. Comendo, como é que você tá comendo? Não tô comendo, não tenho fome. São sinais. Ah, desejo, não tenho desejo, não tenho vontade de fazer nada, não quero nem saber de a Isso tudo mudança. são sinais, né? São sinais que alguma coisa está errada. Aham. Assim, são sinais mais claros da gente observar. A pessoa não está se alimentando ou está se alimentando demais, tem isso Aham. também. Sono, a pessoa não está dormindo ou está dormindo demais, né? Alteração no padrão. Socialização, mesma coisa. A pessoa é quieta, ela começa de uma hora para outra a se relacionar com todo mundo. Também é um sinal, tem alguma coisa errada. É, ou tá muito expansivo. Expansivo demais, tem Não alguma é coisa assim, errada? né? Ela não é assim, né. Aham. Então esses sinais, as pessoas que estão próximas conseguem perceber, alguma coisa está errada. E aí, eu percebi, por exemplo, você deu esses exemplos, vamos supor que é com meu filho, aconteceu algumas dessas situações com ele, e eu tô observando, e aí? Aí tem que procurar auxílio profissional. Essas estratégias que eu falei de atividade física, por exemplo, pegar a luz natural é importante. Você Aham, acordou, a primeira coisa que você faz, eu sempre falo isso, a primeira coisa que você faz, abre a janela, deixa aham. entrar: "Ah, mas eu tenho que correr para o trabalho", não tem problema, tenta pegar a luz natural em algum momento, é importante, o cérebro precisa daquilo ali. Uhum. Escutar uma música que você gosta, Ah, legal. fazer um mindfulness, que é um trabalho ali de atenção plena, né, Mindfulness? mindfulness, né, que é Mindfulness. um modelo ali de orientação que você consegue atingir a atenção, você consegue focar a sua atenção no momento presente, vamos dizer assim, Hum. meditação, né, nessas redes de streaming aí que a gente tem hoje, né, das mais Sempre famosas, tem alguma coisa. sempre tem, no YouTube Eu mesmo já tentei tem. fazer meditação, não consegui não, você acredita? As pessoas que são muito ansiosas, têm a cabeça mais acelerada, É, eu acho que é isso. costumam ter um pouco mais de Nossa! Eu fico assim: dificuldade. "Será que eu já posso abrir o olho? Será que eles" Mas assim, dá pra fazer, tudo é treinável, tudo a gente Sim. treina, a gente consegue. Mas Exercício, eu consigo ficar horas de frente para o mar sentada pois ali, é. É fazendo minha oração. perfeito, é isso. Não é que você tenha que fazer uma meditação porque o guru lá do Instagram falou pra você fazer meditação. Aham. Não, você tem que fazer o que faz sentido pra É você. alguma coisa que te traz Você paz, que te sabe o que traz me uma coisa traz paz gostosa. quando eu Hã. tô estressado? É uma coisa que às vezes as pessoas vão rir, mas meus pacientes sabem que eu compartilho isso com eles. Aham. Uma coisa que passei o dia estressado, tô cansado, final de semana, assim, sexta-feira igual hoje, Vai hoje eu tomar um tenho. vinho e vai dormir. Não, não é nem isso, Sacanagem. não é nem isso. Eu gosto de ligar o videogame e ficar ali uma hora e meia mais ou menos, eu ligo Jogando? ou um podcast na rede qualquer lá, Sim. ou eu vou escutar uma música, ou eu ligo uma rádio, e fico ali horas jogando um joguinho que não é um jogo que eu tenho que pensar, Aham. fico viajando ali, na hora que eu termino eu tô de boa, eu tô tranquilo. É a forma que eu Que descobri você que me faz bem, encontrou exatamente. pra dar uma relaxada. Pra mim, por Legal. exemplo, não vai funcionar eu ir pra praia e ficar olhando pra praia. Aham. Comigo, Felipe, Sim. mas existem pessoas igual você, igual É. outras pessoas que talvez possam estar vendo aqui, que vai funcionar. É. Então é importante a gente ter essas Às vezes eu ferramentas pego na. só o carro e dou uma volta, quando eu não tenho Sim, entende? Tipo assim: "Ai, vou dar uma relaxada". Tipo assim, eu acho que, você chegou num ponto muito bacana que quando a gente descobre o nosso ponto de equilíbrio, vamos dizer, né, eu preciso relaxar. Às vezes todo mundo tem seus problemas, né. sim, E aí uns com mais, outros menos, mas sempre temos, né, problemas. E aí se você consegue descobrir uma válvula de escape, né, cara, é maravilhoso. sim. Só para dar uma relaxada, vamos dar uma relaxada. Agora volta o problema, vem que eu vou tentar resolver esse problema aqui.
Você falou que você mora em Jardim Camburi. Eu teve uma época da vida que eu morei em Jardim Camburi também. Hoje eu moro na Serra. Mas eu morei em Jardim Camburi. Uma das coisas, eu tô muito estressado. Eu saía andando e ia pra praia. É, E caminhava, dava uma tá corrida, ou vendo? É pegava uma isso aí. bicicleta E e volta ajudava. E ótimo, volta né? ótimo. Exatamente. Eu falo que é aquele momento que você tira para você. É isso Porque aí. enquanto você está ali envolvido com muita gente, que seja seus filhos, seu marido, sua mulher, seu namorado e tal, você está vivendo aquela mesmice. Agora tira um tempinho para você. O que que você gosta? Ah, tomar um banho de cachoeira. Vou pegar o domingo sozinha, vou lá na cachoeira tomar um banho. Ou vou na praia, ou vou ficar em casa, vou ouvir uma música alta, vou mandar todo mundo sair daqui e ficar sozinho, vou dançar pelada, seja o que for, não Uhum. é? Sim. Alguma coisa para você respirar fundo e falar assim: "Pronto, estou renovado, estou pronto para outra". Problemas todo mundo tem, como a gente Sim. falou, né. Você sabe qual que é o problema? Você falou aí, você tocou num ponto importante. A nossa vida, ela não é uma coisa só. A nossa vida não é uma coisa homogênea, vamos dizer assim. Ah, é a vida da Cleide, a vida do Felipe, só isso. Não. A nossa vida tem vários pilares que muitas das vezes a gente não dá atenção para eles. Sim. Normalmente, quais são os pilares que a gente dá atenção? Relacionamento, carreira, aí fica nisso. A pessoa, só que existe socialização, existe Uhum. família, existe lazer, existe contribuição social, Tem tantas existe outras. espiritualidade, que eu não estou falando de religião, estou Sim. falando do próprio contato com você, se você tiver religião, legal, mas Aham. não necessariamente é religião, intelecto, a própria saúde, tem muita coisa. É. E aí, quando a gente fala, às vezes, de metas, qual que é a meta? Aí você vai lá, porque eu quero ser promovido no trabalho. Tá, mas e o resto? Mas como é que você Uhum. vai ser promovido no trabalho se você não cuida da sua saúde, É, o que saúde que você está mental? fazendo para conseguir isso? Porque hoje em dia envolve muita Muita coisa coisa, para você ser exatamente. promovido no trabalho, principalmente se você não for uma pessoa que sabe trabalhar ali em equipe, lascou para você. Exatamente. Antigamente o pessoal dava muita atenção para a questão técnica. Hoje em dia não. Hoje em Não. dia tem a questão comportamental e emocional. Se você não tá ligado nisso, o fulaninho ali do lado tá. Agora a pergunta que não quer calar. Por exemplo, eu sou essa mulher dessa história, e eu estou fazendo de tudo para o meu parceiro melhorar. Tem 2 pontos que eu quero chegar. Eu vejo muito uma frase nas redes sociais que falam assim, às vezes tem uma pessoa tóxica, e eu fico tentando curar essa pessoa tóxica. Aí a frase é assim: "Eu preciso me preocupar é o que me liga a essa pessoa tóxica". Perfeito. Então é porque eu sou um pouquinho também, né. Aham. Não necessariamente tóxico, Aham. mas assim, todo mundo tem questões de Ou ela aprendiz vai ficar, porque pelo que eu tô vendo sim. aqui, ela vai acabar ficando doente também. Sim, vai criar aí um cenário não muito positivo para ela se ela colocar na cabeça que ela tem que ajudar e salvar essa pessoa a qualquer custo. Aham. E ninguém é super-herói. Esse é o ponto. Você não precisa se preocupar em salvar, você Não, está fazendo a sua você parte faz a como sua parte, exatamente, você faz a sua parte, igual eu falei, você cria um ambiente normalmente funciona. Você cria um ambiente, porque o ambiente ele tem uma capacidade, né, uma possibilidade aí, um potencial de influenciar muito no nosso próprio comportamento. É aquilo que eu falei, a gente não controla 100% do nosso comportamento. Então, se o ambiente for um ambiente positivo que estimula atitudes, pensa, você não faz exercício, mas todos os seus amigos fazem. Aí seus amigos começam a conversar sobre exercício do seu lado, você fica sem assunto. é, Aí você acaba fazendo, não é porque você gosta, mas porque vai ser você uma quer forma entrar da naquele. mesma forma funciona ao contrário. Ah, você não bebe, mas todo mundo fica conversando sobre bebida, sobre balada. Em algum momento, se você não tiver uma maturidade emocional, você vai acabar fazendo também. E você vai Uhum. acabar, mesmo que aquilo ali esteja fora dos seus princípios, dos seus valores, acaba fazendo por quê? Porque o ambiente pede. Então, você criar um ambiente positivo, no sentido de que você vai cuidar da sua própria saúde, você vai estimular, você vai tentar, só que tem que ter um limite. Tem que ter um limite que você não é super-herói e, principalmente, você não é pai nem mãe de ninguém. É. E aí uma coisa que eu sempre penso nisso, vamos supor, você vai se relacionar com uma pessoa que tem um filho, ou na verdade não tem um filho. E aí você está pensando em ter filhos com essa pessoa. Uhum. Só que essa pessoa ela é completamente desregrada, ela não tem rotina, ela se alimenta completamente errado, ela não liga para a saúde dela. Qual a possibilidade dessa pessoa, magicamente, na hora que tiver um filho, ela começar a ligar para a saúde da criança? É. Ela cuidar da saúde da criança? É tipo assim, tá tudo na sua cara, né. E às vezes a pessoa vai entrando, mesmo sabendo que aquele negócio ali tá errado, né. Não é que tá errado, mas cada um tem o seu jeito também, a gente tem que respeitar. Mas, diante do que eu quero, né, que é o que você tá falando, igual, por exemplo, vamos supor, a gente vai se relacionar, eu já tenho filhos e sou ligada, não posso mais ter filho. E nem quero.
já tô bem resolvida com os meus. Mas a gente começou a namorar agora e você quer um filho. Você vai entrar nesse relacionamento comigo pra quê? Sabendo que eu não quero. É mais ou menos Exatamente, por aí, né? exatamente. Aí eu vou tentar te mudar, alguém vai ficar infeliz, alguém vai Hum. sofrer, né, nesse relacionamento, né. Então, esse tipo de visão é muito importante essa pessoa ter. Não estou falando que ela tem que desistir não, pelo contrário, a minha primeira alternativa seria ela cuidar dela mesma, ela mostrar para ele, né: "Ó, Que ela tá se cuidando. essas oscilações de humor que você está tendo, isso não é normal. Olha aqui, olha esse vídeo aqui do profissional tal", tem um monte na internet. Ah, legal. "Olha isso aqui, fulano, fulano de tal tá falando sobre isso aqui não é Começar o a que você apresentar, sente? Isso aqui talvez não ele é o fique que você curioso, né? isso aqui não é o que você sente? Ó, isso aqui acontece", mas obviamente sem apontar o dedo, Ah, porque entendi. você fala: "Você tem isso, você é bipolar, você é depressivo". Se fizer dessa forma, a pessoa vai se sentir atacada, vai se defender, vai cada vez mais vai retroagir. Entendi. Então, o ambiente nesse sentido, na estimulação que eu falo é: apresenta, mostra, né, consome esse tipo de conteúdo, entende, tenta às vezes determinado tipo de conteúdo, né, de vídeo mais técnico e tal, tem muito profissional que tem uma linguagem não técnica, mas acessível, vamos dizer Uhum. assim. Ele fala para o público em geral. Então você consegue pegar aquilo ali, e você consegue: "Não, isso aqui dá para usar, essa estratégia aqui dá para usar". Como, por exemplo, essa, apresentar: "Olha isso aqui, você não acha que tem a ver não?". Quando a pessoa estiver bem, obviamente. Lógico, Se tem que você saber o pegar momento certo, se né. você pegar a pessoa num momento não No tão momento de legal, crise dela ela lá, vai se se você fechar, falar, ela vai se fechar. capaz de ficar com raiva ainda. Exatamente, muito provável inclusive, né, então essa estimulação positiva é o principal caminho. Felipe, se eu tenho um problema com o meu namorado, eu posso te procurar? Deve, Ah, tipo assim, talvez ele não tenha coragem de procurar, mas eu posso, pode. Você fala procurar para ele. para ele. Claro, inclusive acontece muito. Ah, então essa é a Por eu ser psicólogo homem, né, aham, a maioria dos profissionais psicólogos são mulheres, né. sim. Então muito o homem ele tem muito essa questão ainda muito forte da questão do machismo, de falar sobre emoções. "Ah, eu Ele vou não é falar nada do ensinado. meu problema para É, ele?" eu, hein, uma pessoa que eu nem conheço, o que É, que vai pensar? Vai falar disso lá na internet, vai falar não, não necessariamente. Existe um código de ética, existe um sigilo que a gente precisa respeitar, aham. mas o homem ele é ensinado desde cedo que ele tem que ser forte, que ele não pode demonstrar, Fraqueza, não pode chorar? engole esse choro, chorar, né, é coisa de mulherzinha. Uhum, Então ele é ensinado, aí o que que acontece muitas vezes? Vai compensar isso com outras coisas. é. O que que lá atrás, os nossos avós, todo mundo tem um tio, tem um avô, tem alguém que tinha problema com álcool, por exemplo. É, Era a forma mais simples de você compensar as suas emoções, você não lidar com as suas emoções, na verdade, né. aham, Você bebe, você esquece, é. só que depois ela continua ali, ela não vai embora, Que loucura, é verdade mesmo. continua Me ali. fala suas redes sociais. Então, eu utilizo hoje o Instagram, que é o meu nome, Felipe Moneck, né, e utilizo também o YouTube, né, Aham. o canal que também tem o Você meu tem um nome. canal que você dá algumas dicas, que você Isso, eu conversa. gravo vídeos semanais, eu faço Aham. semanais, porque também eu não consigo fazer mais do que É, isso, né. aham. Mas eu tento sempre gravar um vídeo, eu coloco o Instagram como uma rede mais de dia a dia. Então Sim. no Instagram às vezes eu posto um pouco da minha vida, dos meus Tem bichos, bastante coisa. Aham. tem e falo do trabalho, assim, obviamente rede social de profissional de saúde mental, você não fala sobre casos em específico, você não Aham. cita nada disso, então esse tipo de coisa não, mas tem muito conteúdo, como eu falei, com uma linguagem mais acessível, e o YouTube é uma rede que eu gosto de utilizar para vídeos um pouco mais técnicos. Por exemplo, esse assunto nosso hoje seria um assunto que provavelmente eu faria um corte, jogaria no Instagram uma coisa pequena, porque o público do Instagram gosta desse conteúdo mais rápido, Sim, e no YouTube não, no YouTube possivelmente seria o vídeo completo, entendi. porque quem está assistindo no YouTube gosta É. de pegar tudo isso. Então tem essas 2 diferenças, você vai me encontrar, a pessoa, vamos dizer assim, no Instagram, falando da vida profissional, Aham. no YouTube você vai ver o profissional falando da parte mais técnica dos mais diversos assuntos. Tá. Vou colocar tudo certinho aqui para vocês pegarem tudo e a gente começar a acompanhar. E se você precisar, aproveita, viu, gente? Às vezes a gente não precisa pra gente, acha, né, que não precisa pra gente, né?
mas a pessoa especial que a gente gosta precisa muito e se a gente puder ajudar dessa forma vai ser meio caminho andado. E eu espero muito que a gente tenha colaborado com a história dessa nossa ouvinte e tantos outros, porque é um papo muito sério. Felipe, eu amei conversar com você. Muito Eu também. obrigada. Eu Obrigada que mesmo. agradeço a oportunidade. Precisando outras vezes, pode me chamar. Ah, com certeza, e nós vamos precisar e muito, tenho certeza. Gente, um beijo gostoso, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.